agora o Literatos TV vai falar de um assunto muito especial, que é a literatura africana. Aqui no Literatos TV a gente fala de literatura europeia, literatura japonesa, literatura brasileira, literatura norte-americana. Por que não falar dessa que é uma literatura tão importante, a literatura africana? É isso aí, a gente não vai falar da literatura africana só porque isso parece ser politicamente correto. Não é nada disso. A África tem produzido grandes escritores, escritores de grande qualidade, muito interessantes e que valem a pena ser conhecidos. Somente em língua portuguesa a gente pode citar dois, né, Maico? O primeiro deles, Agualusa. José Eduardo Agualusa é um autor já relativamente conhecido no Brasil, é um autor importante, ele é muito traduzido, né, para os principais idiomas europeus e ele tem muitos romances de grande densidade, romances interessantes, principalmente o barroco tropical. O outro que a gente vai citar aqui é um escritor chamado Mia Couto, moçambicano, que escreve em língua portuguesa e também tem uma pegada assim, ele mistura aquela coisa assim dos contos africanos, da mitologia africana e usa um realismo fantástico, assim, muito interessante. Muito latino-americano também, Muito né? latino-americano, sim. Ele bebeu muito nessa fonte, né? Exato. Mas ele contextualizou isso para a realidade da África e um dos romances mais famosos dele é Terra Sonâmbula. Que trata, né, da guerra civil, né, do país dele. A África, muitos países africanos estão saindo de momentos assim muito difíceis, com confrontos entre irmãos, e isso acaba sendo o tema mais ou menos predominante, né, dessa literatura que agora está se destacando. Mas enfim, a gente chamou, né, uma pessoa, né, para conversar conosco a respeito da literatura africana. Vamos acompanhar a entrevista. Estamos aqui com Viegas Fernandes da Costa, escritor, historiador, e nós vamos conversar hoje sobre a literatura pós-colonial na África. Tudo bem, Viegas? Olá, Maicon, tudo bem? Ô Viegas, essa história, né, de literatura pós-colonial, como é que a gente poderia definir? Que tipo de literatura é essa? Qual é o rol de autores? Como é que a gente poderia fazer uma definição disso aí? Certo. Bom, primeiramente, o conceito mais interessante, né, daquilo que nós vamos chamar de literatura pós-colonial vem de um autor africano, Appiah, em um livro chamado Na Casa do Meu Pai, no qual ele estabelece uma periodização dessa literatura pós-colonial. O próprio nome já diz, né? Literatura pós-colonial africana, aquela literatura produzida em continente africano após o processo de colonização, ou seja, após o processo de independência que os países africanos vão obter, né? Que se dá a partir aí do finalzinho da década de 60, mas principalmente na década de 1970. Segundo Appiah, num primeiro momento, essa literatura pós-colonial ela tem um caráter nacionalista, o que faz todo sentido, né? Na medida em que você era uma colônia, você teve as suas culturas locais bastante prejudicadas pelo processo colonial, e aí você tem, após a independência, uma preocupação então em construir um discurso nacionalista. E a literatura ela vai cumprir esse papel. Isso não foi diferente, por exemplo, no Brasil, né? Então, os países, no seu processo de formação nacional, eles vão apresentar também uma literatura que vai procurar construir o discurso de nação. Então, esse foi o primeiro momento dessa literatura pós-colonial. Entretanto, ali a partir do final da década de 80 e principalmente na década de 90, a gente percebe com muita força a emergência de uma nova estética e novas preocupações desta literatura produzida em continente africano após o processo colonial, né, que nós vamos chamar de literatura pós-colonial, que é uma literatura muito mais preocupada em debater o próprio processo identitário. Então você já não está mais preocupado em construir um projeto de nação. Você está, inclusive, preocupado em discutir esta nação que se construiu, problematizar esta nação e mostrar principalmente as suas contradições identitárias, mostrar a pluralidade identitária, né, através de um discurso que é bastante heterogêneo. Então, dentro desse rol de literatura pós-colonial dessa segunda fase, você vai ter autores, né, com uma estética bastante engenhosa, que vão construindo, o caso de Mia Couto, por exemplo, que vai beber muito na literatura brasileira, Guimarães Rosa, por exemplo, e vai construir todo um universo vocabulário próprio,
né? Os neologismos que ele utiliza, a construção de textos muitas vezes não lineares, né? Até textos mais ortodoxos, mais tradicionais, né? Então, esteticamente falando, essa literatura, ela não é uma literatura coesa. Você tem uma variação muito grande de estéticas dentro dessa segunda fase da literatura pós-colonial, diferentemente da primeira fase, onde você tinha uma literatura... Havia um projeto, digamos assim. Isso. E muitas vezes até se aproximando de um caráter panfletário. Na primeira fase, né? Justamente em função dessa preocupação nacionalista. O próprio Mia Couto, se nós pegamos o conjunto da obra de Mia Couto, escritor moçambicano, Mia Couto é um escritor muito profícuo, ele tem muitas obras, né? Ele começou escrevendo poesia e hoje ele escreve em diversos gêneros, né? Ele escreve não mais poesia, versos propriamente dito, se bem que ele disse que ainda é um poeta, só que hoje ele é um poeta que escreve em prosa, né? Mas Mia Couto escreveu contos, crônicas, romances, ensaios, discursos, enfim, e publicou tudo isso. Mas o próprio Mia Couto, ele tem uma diferença de qualidade nas suas obras. Você tem textos como, por exemplo, 25, que é um romance, né? E o próprio título fazendo alusão ao 25 de abril, etc. e tal. Mas você tem textos como 25, que é um texto panfletário, na minha opinião. E, por outro lado, Mia Couto tem uma obra que é talvez a obra mais conhecida dele, né? Que é o Terra Sonâmbula, que inclusive é considerado um dos 100 melhores romances africanos do século XX, que é uma obra bastante engenhosa, né? É uma obra que vai discutir o processo pós-colonial em África, em Moçambique, vai discutir a questão da guerrilha que Moçambique vivenciou, vai discutir a formação de uma cultura moçambicana, né, com todas as suas heterogeneidades, contando duas histórias paralelas e fazendo um pouco o que o Mário de Andrade fez com Macunaíma, ou seja, pegando vários elementos da nossa cultura popular e procurando construir ali, né, uma narrativa que, de certa forma, vai costurar essa cultura toda. Então, você tem essa heterogeneidade nas obras do Mia Couto, né? Ô Viegas, você está falando do Mia Couto, né? É com essa chamada literatura pós-colonial que nós temos a emergência da literatura dos nossos países irmãos, por exemplo, Angola e Moçambique, né? Irmãos por causa da língua portuguesa, evidentemente. Porque antes disso é muito difícil de se falar numa literatura angolana ou moçambicana com alguma repercussão na Europa, por exemplo. E agora parece que nós temos autores de língua portuguesa africanos com bastante destaque na Europa e até mesmo aqui nos Estados Unidos, né? Na verdade, antes mesmo do processo de independência, principalmente as colônias portuguesas, né, elas enviavam muitos dos seus, dos seus filhos, entre aspas, para estudar na Europa. E ali havia associações, e havia editoras, e havia comunidades que publicavam livros desses autores. Inclusive, a maior parte desses autores que hoje nós reconhecemos como autores representativos de uma literatura pós-colonial africana de língua portuguesa, o caso do Pepe Telo, o caso do Mia Couto, do Agualusa, etc. e tal, eles já eram publicados no final da década de 60, no início da década de 70, né? Principalmente em Portugal. Muito pouco vinha para o Brasil, né? O Brasil sempre esteve de costas para o cotirete africano. A gente se põe de frente para a África muito recentemente, né? É a questão de uma década, um pouco mais de uma década, que a gente começa a olhar para esses países africanos, e é quando essa literatura começa a chegar aqui também, né? O próprio Mia Couto. Na década de 90, no início da década de 90, nós tínhamos um livro do Mia Couto, se não me falha a memória, publicado no Brasil pela editora Nova Fronteira, que era o Terra Sonâmbula. É apenas a partir do século XXI que essa literatura chega com mais força. Certo. E aí editoras como a Companhia das Letras, né, que vão traduzir esses autores, quando não portugueses, né, porque nós também temos autores, obviamente, de outros idiomas, né, e vão publicar os autores de língua portuguesa aqui. Né? Certo. Ô Viegas, quais autores que você citaria, além do Mia Couto e do Agualusa, que é de Angola, né? Quais autores que você citaria dessa leva aí que nós deveríamos de conhecer? Assim? São vários autores, né? Uma literatura extremamente rica sobre todos os aspectos.
Agora eu destacaria, além do Pepe Tela, do Mia, o Pepe Tela, o Agualusa, né? No caso da África do Sul, John Maxwell Coetzee, que inclusive já foi prêmio Nobel de Literatura, muitos tendem a considerá-lo um autor inglês, né? Mas ele é um autor africano pós-colonial, inclusive um autor que vai dar uma certa continuidade à obra do Samuel Beckett, né? O que o Beckett fez do teatro, o Coetzee faz na literatura, e tem livros que são caracteristicamente livros pós-coloniais, como é, por exemplo, um romance chamado A Espera dos Bárbaros, que é um romance excepcional, né, que o Coetzee escreveu e que merece muito ser lido. E tem também uma autora moçambicana chamada Paulina Chiziane. Ela publicou, entre outros textos, um romance que chegou ao Brasil muito recentemente também, inclusive foi o primeiro romance moçambicano escrito por uma mulher a chegar ao Brasil, né? Um romance intitulado Niket, uma história de poligamia, que é um texto extremamente interessante, principalmente sob o aspecto sociológico, né? A leitura sociológica, a discussão de gênero que Paulina Chiziane faz a respeito da condição da mulher no Moçambique, né? O próprio nome é sugestivo em relação a isso, né? Uma história de poligamia. Então, para quem deseja conhecer um pouco melhor as características, né, da condição feminina no Moçambique, Paulina Chiziane, a Niket, uma história de poligamia, é um livro muito interessante, né? E ela, claro, também apresenta um cenário sob uma ótica diferente da ótica desses autores mais tradicionais, né, que a gente vem discutindo aqui. Então, Coetzee, Paulina Chiziane, Pepe Tela, Agualusa, e temos uma série de outros autores, alguns que inclusive normalmente não são discutidos como autores da literatura africana, como Walter Hugo Mãe, né? Mas que também escreve, que tem essa característica, Maicon, de um texto pós-colonial, porque muitas vezes, mesmo o autor vivendo fora da África, como é o caso do Mãe, como é o caso do Coetzee, eles fazem uma discussão a partir da África. Eles trazem os elementos da desestruturação colonial e da tentativa de uma reconstrução pós-colonial que em muitos momentos foi extremamente traumática. Isso aparece nessa literatura. A tentativa de construir também uma linguagem que se diferencie a partir do momento que eles estão discutindo também uma realidade cultural que é diferenciada. Então, existe uma série de autores que estão fora da África, né, e que muitas vezes são percebidos como autores europeus, né, ou americanos, né, mas que são sim autores que fazem uma discussão pós-colonial, né, africana. Viegas, muito obrigado pela contribuição. E este é o Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem não gosta de literatura. E caso você tenha perdido alguns dos nossos programas e queira conferir novamente, você pode acessá-los através do YouTube. Pesquise Literatos TV no YouTube e, quem sabe, indique para aquele seu amigo que se interessa por literatura ou até por aquele que não se interessa. Exato. E nós hoje vamos fazer um pedido muito especial. Ajude a fazer a pauta do Literatos TV. Se você tem algum autor, algum tema, algum assunto que você gostaria de ver tratado aqui, mande a sua sugestão para literatostv@furb.br. Ela será muito bem-vinda, nós vamos fazer a pesquisa, nós vamos fazer o programa para você. Contamos com a sua participação. Literatos TV. Valeu!